Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai estudar a Comissão de Valores Mobiliários. Primeiro ponto a gente tem que entender que ela está aqui no Sistema Financeiro Nacional como uma entidade supervisora. E a gente também tem que lembrar que ela é responsável principalmente pelo mercado de capitais. Ela divide aqui a função de fiscalização com o Banco Central do Brasil, dentro aqui da estrutura onde o Conselho Monetário Nacional se insere, mas a principal atribuição da CVM, ela está relacionada apenas ao mercado de capitais. Bom, vamos lá então. A CVM, ela é uma entidade autárquica em regime especial. Então, ela é uma autarquia federal e ela é em regime especial. Por que especial? Porque ela tem alguns poderes que a gente já vai estudar. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda e que é responsável pela regulação e também pela fiscalização do mercado de capitais, ou também conhecido como mercado de valores mobiliários. Primeiro ponto, então, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas não existe aqui uma relação de subordinação, ela só tem essa vinculação. Ela possui uma personalidade jurídica e patrimônio que são próprios da CVM. Ela também é dotada de autoridade administrativa e autonomia financeira e orçamentária. A sede da CVM é lá no Rio de Janeiro. Bom, a CVM, assim como o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, ela é composta por algumas pessoas, além, é claro, do quadro funcional das pessoas que trabalham lá na CVM. A diretoria colegiada, então, da CVM, ela tem 5 membros, que possuem estabilidade e também mandato fixo de 5 anos. Vedado aqui a recondução, todos nomeados pelo presidente da República, tá? Então, diferente do Banco Central, né, que divide essa fiscalização com a CVM, dos mercados aí que são regulados pelo Conselho Monetário Nacional, na CVM, o mandato aqui ele é de 5 anos e não de 4 anos. E além disso aqui é vedado a recondução, enquanto que no Banco Central é possível a critério do presidente. Todos os diretores aqui da CVM, eles são nomeados pelo presidente após uma aprovação do Senado Federal, que é a chamada sabatina, tá? A duração é de 5 anos. E como é que é composto, então? Presidente mais 4 diretores. É assim que funciona lá na estrutura da CVM. Quais são os requisitos para esses diretores? Eles têm que ter uma reputação ilibada, notória especialização em assuntos econômicos financeiros e, né, o Senado Federal, então, através de votação, eles vão verificar realmente se os diretores aqui eles têm essa reputação ilibada, se eles têm esse notório conhecimento. Quando é que um diretor da CVM ele pode perder o cargo? Na situação de renúncia, né, que é quando ele, por vontade própria, ele abandona o cargo, por condenação judicial, mas tem que ter acontecido o trânsito em julgado, que é quando já é uma decisão definitiva, tá? Ou um processo administrativo disciplinar, um PAD aberto. Daí, nessas situações, o diretor ele pode perder o cargo. Caso contrário, a gente tem a estabilidade nos mandatos dos diretores da Comissão de Valores Mobiliários. Para a gente falar aqui sobre as funções da CVM, a gente tem que entender o que é o chamado mercado de valores mobiliários, ou, né, mercado de capitais. E para isso, né, é um mercado onde a gente vai ter a negociação de alguns produtos, de alguns instrumentos financeiros. Quais são esses instrumentos? Bom, a lei, né, ela define para nós o que são considerados valores mobiliários e que, portanto, são negociados no mercado de valores mobiliários, mercado de capitais. Então, por exemplo, são considerados valores mobiliários as ações, debêntures e bônus de subscrição, né? A gente tem muito a presença aqui das companhias, das empresas, fazendo parte do mercado de valores mobiliários. Aqui eu tenho títulos que são emitidos por essas empresas. Cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou ainda clubes de investimento, notas comerciais, contratos futuros de opções,
e outros derivativos também, tá? Com ativos subjacentes, cujos ativos subjacentes sejam valores imobiliários, ou seja, o derivativo eu vou ter contrato que ele é baseado em um outro ativo, que é o que a gente chama de ativo subjacente. Quando o ativo subjacente ele for valor imobiliário, ele entra aqui. E quando ele não for, ele entra aqui também, né? Outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes. Então, derivativos também se enquadram aqui no mercado de valores imobiliários. E aí, para deixar mais ampla essa definição, a lei posteriormente ela incluiu isso. Quando ofertados publicamente, esse é o detalhe, tá? Oferta pública. Tem que ser pública, não pode ser privada. Qualquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem o direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante da prestação de serviço, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, uma definição mais ampla aqui, né? Quando ofertados publicamente, qualquer título ou contrato de investimento coletivo também vai ser considerado um valor mobiliário. Agora, mais importante talvez aqui seja saber o que é que não é um valor mobiliário. Então, os títulos da dívida pública federal, estadual, municipal, então títulos públicos federais, por exemplo, eles não são valores mobiliários. Títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um CDB, ele é um título cambial de responsabilidade de instituição financeira. Um CDB, ele não é um valor mobiliário, tá? Agora, debêntures, né? Ele coloca aqui como exceto debêntures tá aqui, né? Então, o mercado de valores mobiliários, ele abrange todos esses instrumentos financeiros que são negociados e que tem essa característica deles serem ofertados publicamente e de também trazer formas aqui de investimento coletivo. E a CVM, ela vai atuar exatamente nesse mercado aqui. Aí a gente começa a entender aqui as atribuições dela, tá? Vamos lá então. CVM, estimular a formação de poupança e seu investimento em valores mobiliários. Atribuição da CVM, formação de poupança e investimento aonde? Aqui, em valores mobiliários. Promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Mercado de ações, tá aqui, né? Valor imobiliário. E estimular aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sobre o controle de capitais privados nacionais. O que eu chamo a atenção aqui, né? Lembrar dessa atribuição, porque quando cai a atribuição em prova, geralmente cai a literalidade, tá? Então é importante a gente lembrar aqui que é a estimulação de aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas sob o controle de capitais privados nacionais, tá? Lembrem desses pontos aqui, não se atenham apenas nessa primeira parte. Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Já trazendo um pouco da característica aqui do que é bolsa e o que é balcão, tá? Esses valores mobiliários, eles são negociados em algum local, tá? É diferente, por exemplo, de um CDB que eu coloquei aqui. O CDB, via de regra, ele vai ser contratado na instituição financeira aonde a pessoa ela tem conta. Vai ser esse o local de negociação. Agora, né, aonde que eu vou conseguir comprar ações, aonde que eu vou conseguir comprar debêntures? Os mercados aonde são negociados esses valores mobiliários aqui são em bolsa e balcão, tá? A bolsa, ela é pública, a gente tem uma maior negociação, tá? E enquanto que o balcão, ele já é um pouco mais restrito, né? A bolsa, para que uma empresa ela negocie seus títulos em ambiente de bolsa de valores, ela vai ter que ter um porte maior, ela vai ter que ter recursos que sejam mais volumosos. Em balcão, não, em balcão a gente já tem regras menos rígidas, já tem empresas de menor porte participando aqui, tá? Mas qual que é o detalhe? É que são dois ambientes onde acontece a negociação desses valores aqui. Além disso, também a atribuição da CVM, proteger os titulares de valores mobiliários. Titulares de quem? Desses valores aqui. Quem que é o titular? Então, aquela pessoa, né, que veio aqui e comprou uma ação lá no ambiente de bolsa de uma empresa. A empresa, ela emitiu essa ação e essa pessoa, investidor, comprou essa ação. Ela se tornou sócia dessa empresa. Aí a pessoa que comprou a ação, ela é o titular
desse valor mobiliário. É ela que está investindo o dinheiro, enquanto que a empresa é a emissora. Então a CVM, olha o detalhe, ela vai proteger quem? O emissor do valor mobiliário? Não, o titular, que é o investidor. E os investidores do mercado, né, se eles ainda não forem titulares, de emissões irregulares de valores mobiliários, né, quando a empresa aqui ela faz uma emissão irregular, que não está seguindo a legislação. Ou ainda, atos ilegais de administradores e acionistas controladores das companhias abertas, tá? Então, essa empresa ela pode ser uma companhia aberta e a CVM ela vai proteger os titulares ou então os investidores de atos ilegais. O uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários, tá? Então, certas informações, elas são sigilosas até que elas venham a ser públicas. E caso elas sejam daqui a pouco reveladas antes delas serem públicas, mas de maneira ilegal, né, que não se pode acontecer, isso pode prejudicar as negociações no mercado. Então a CVM ela vai lá e ela atua no sentido de proteger os titulares da divulgação desse tipo de informação antes da hora, né? Porque quem não tem acesso poderia ser prejudicado. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores imobiliários negociados no mercado, tá? O que seriam essas condições artificiais de demanda? É daqui a pouco, né, a gente ter um grupo de investidores que começa a colocar um monte de ordem de compra de ações de uma empresa para transparecer para o mercado que essa ação ela está sendo muito desejada. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que outras pessoas também queiram comprar, né? E aí o preço vai subir e pode beneficiar esse grupo de investidores. Aí, né, eu não tenho realmente uma demanda inicialmente aquecida, não. Aqui foi criada uma condição artificial de demanda por esses investidores. E a CVM não vai deixar isso acontecer, porque ela atua no sentido de evitar ou coibir esse tipo de situação. Pelo menos é isso que a gente tem aqui, né? Assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido, tá? Trazer, então, informações relevantes aos investidores sobre as companhias, sobre os valores mobiliários. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários e assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, tá? Principais atribuições aqui da CVM. Aí a gente pode dividir aqui também as atribuições da CVM de acordo com qual que é o objetivo aqui, né? A gente tem, por exemplo, objetivo de desenvolvimento do mercado. Então, estimular a formação de poupança, promover a expansão e o funcionamento do mercado de ações, estimular aplicações permanentes em ações de capital social, fazem parte aqui desse objetivo de desenvolvimento do mercado. Eficiência e funcionamento do mercado, né? Assegurar funcionamento eficiente, assegurar a observância de práticas equitativas, assegurar as condições de utilização de crédito fixadas pelo CMN. Proteção dos investidores, né? Proteger os titulares, né, do que a gente viu lá, evitar ou coibir modalidades de fraude, acesso à informação adequada, né, assegurar o acesso ao público a informações, fiscalização e punição. Essa é importante, tá? A CVM ela vai fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores imobiliários, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, as pessoas que dele participam e os valores nele negociados. E qual que é o ponto? A CVM ela pode aplicar penalidades aos infratores, de acordo com a lei. Beleza, a gente viu que a CVM ela é uma entidade autárquica em regime especial. E aí eu falei que ela é em regime especial porque ela tem alguns poderes. Um desses poderes é justamente a possibilidade de ela aplicar penalidade aos infratores. Mas além disso, tá, ela também tem o chamado poder normativo. Isso porque a CVM ela regula a atuação dos diversos agentes do mercado, tá? E pelo poder punitivo é o poder pelo qual a CVM ela tem um direito, né, assegurando sempre o direito de ampla defesa aos infratores, né, aos possíveis infratores, ela permite a penalização de quem descumpre as normas baixadas pelo órgão ou de quem pratica atos fraudulentos no mercado, tá? Poder normativo, poder punitivo, e além disso, a CVM, como uma autarquia também representando aí a administração pública, ela também tem
certas atribuições aqui que colocam ela dentro daquela ideia, né, de supremacia do interesse público. Quais, por exemplo, a CVM ela tem a autoridade para examinar livros e registros contábeis das pessoas, sejam essas pessoas físicas e jurídicas que desempenhem atividades relacionadas com sua área de atuação, né, envolvendo o mercado de valores imobiliários. Ela também tem a atribuição aqui de intimar pessoas à prestação de informações ou esclarecimentos, podendo aplicar multas em caso de descumprimento, requisitar informações a outros órgãos do poder público, apurar atos e práticas não equitativas dos agentes de mercado mediante o inquérito administrativo e, né, aplicar penalidades. A gente está falando muito aqui, né, em relação a aplicar penalidades. E qual que é o ponto que a gente tem que entender aqui que é bastante importante? É que essas penalidades elas acontecem na chamada esfera administrativa. Tá? A CVM ela não pode aplicar penalidades de outras esferas, né? Esfera criminal, civil, penal, ela não pode. É na esfera administrativa que a gente tem essas penalidades pela CVM. E tudo isso daqui, tá, faz parte dessa ideia dela ser uma autarquia em regime especial. E aí, quais são essas penalidades que a CVM ela pode aplicar? De novo, reforçando, na chamada esfera administrativa. Vamos lá, penalidade de advertência, de multa, de inabilitação temporária até o máximo de 20 anos para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de uma companhia aberta, que ela está punindo uma pessoa, tá? Ou o exercício de demais atividades. Então a pessoa ela pode perder, né, a possibilidade de ela ser administradora de uma empresa, tipo uma companhia aberta, que são aquelas empresas que têm suas ações negociadas em ambiente de bolsa, né, negociadas ao público, pelo prazo de até 20 anos. Além disso, a suspensão da autorização ou registro para o exercício de atividades sujeitas à fiscalização pela CVM. E ainda, proibição temporária, também, tá? Eu vou destacar aqui os prazos. Até o máximo de 20, aqui para as pessoas, até o máximo de 20 anos, para praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro da CVM, e até o máximo de 10 anos, para atuar direta ou indiretamente em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores imobiliários, tá? Então, todos exemplos aqui de penalidades na esfera administrativa. Em algum momento eu falei que a CVM ela vai aplicar a penalidade do tipo de reclusão, da pessoa ficar presa? Não, né? São penalidades administrativas aqui. Olha o detalhe, né? Eu falei que é sempre também assegurado o direito de ampla defesa, ou seja, a pessoa ela tem o direito de se defender. Daqui a pouco a CVM, né, ela está investigando algo, não se sabe se a pessoa realmente é culpada ou não. Então, as pessoas elas têm o direito de ampla defesa. E além disso, tá? A legislação ela prevê a possibilidade de arrependimento eficaz ou posterior ou ainda a confissão espontânea do agente. Hipóteses que poderão atenuar essas medidas punitivas aplicadas pela CVM, tá? Então, se a pessoa depois ela se arrependeu da prática, né, mas isso tem que ser comprovado, aí a CVM ela pode aliviar aqui essas penalidades. Além disso, tá, a CVM ela tem a responsabilidade de denunciar ao Ministério Público a ocorrência de ilícitos, de indícios de ilícito penal, nos processos em que apura as irregularidades do mercado. Então, isso daqui reforça, né, que a atribuição da CVM é apenas na esfera administrativa. Ou seja, ela lá, no campo de atuação dela, ela verificou uma prática ilegal. Ela vai aplicar, né, se for o caso, alguma dessas penalidades que estão aqui, mas se ela identificar também que pode ser crime, aí ela vai comunicar ao Ministério Público que ele vai encaminhar, né, vai fazer aí esse outro tipo de penalidade. Agora, a CVM não. Bem como ela também pode encaminhar à Secretaria da Receita Federal quando ocorrer aqui indícios de ilícito fiscal, né? A empresa está sonegando, a pessoa está sonegando algum tipo de imposto, né? Aí a CVM ela não tem como aplicar aqui penalidades na esfera fiscal. Aí ela vai encaminhar à Secretaria da Receita Federal, tá? Então, aqui em relação às penalidades. Bom, vamos lá agora falar um pouco sobre a regulação, né? Como é que funciona? Para assegurar que o seu trabalho seja coerente com as expectativas da sociedade e dos entes regulados, a CVM ela fundamenta a sua atividade regulatória em um conjunto de princípios sobre o que se deve esperar da regulação e qual o seu alcance e suas limitações. Um ponto importante é o seguinte, tá? Vamos voltar aqui um pouco
Porque eu falei para vocês que a CVM, ela está aqui, né, dividindo, junto com o Banco Central, a atribuição de fiscalizar as operadoras, os operadores do sistema financeiro nacional, né? E que ela vai ficar responsável aqui pelo mercado de capitais. O detalhe é que a atuação da CVM dentro do mercado de capitais, ela é mais ampla do que a atuação do Banco Central dentro dos mercados de moeda, crédito e câmbio. Isso porque o Banco Central, ele tem apenas atribuições que são executivas, na maior parte. Agora, a CVM não. A CVM ela está aqui e ela vai disciplinar, ela vai regulamentar, ela vai normatizar o mercado de valores imobiliários. É como se o Conselho Monetário Nacional delegasse isso tudo para a CVM. Tá? É uma atribuição que é mais ampla. Tanto é que a gente acabou de ver que ela tem um poder normativo, além do poder punitivo. Isso porque, quando a gente teve a criação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, a CVM ela não foi criada nesse mesmo momento, né? A gente teve a criação apenas desses dois órgãos aqui, e assim continuou por alguns anos, tá? Conselho Monetário Nacional e Banco Central. E daí essa parte de atuação no mercado de valores imobiliários, de normatizar o mercado de valores imobiliários, cabia inicialmente ao Conselho Monetário Nacional. Aí, anos depois, a CVM ela foi criada e ela passou a ter a competência dessas atribuições aqui normativas, além também da fiscalização, porque a gente viu, né, que ela está ali sempre de olho, sempre protegendo os titulares. Tá? Tanto que, se a gente for ver, ainda existe a atribuição do Conselho Monetário Nacional, que diz que ele vai disciplinar o ambiente de bolsa, mercado de valores imobiliários. Mas quem vai regulamentar isso, tá? Quem vai atuar mais ali na prática é a Comissão de Valores Imobiliários. Por isso que a gente usa o termo aqui de regulação, tá? No mercado de valores imobiliários, quando a gente fala da CVM. Bom, então essa regulação que acontece pela CVM, que ela é de fora do mercado, né, o que a gente chama de heterorregulação, ela se baseia em alguns princípios. Quais são eles? O interesse público, a confiabilidade, a eficiência do mercado, a competitividade e o mercado livre, tá? Então, sempre que a gente falar do mercado de valores imobiliários, associem com essa ideia aqui de competitividade, tá? Das empresas competindo, de um livre mercado. Bom, o detalhe, né, que essa é a chamada heterorregulação, que ela vem de fora. Mas olha só, a gente também tem a autorregulação no mercado de valores imobiliários. Para aumentar a eficiência da atividade regulatória, a CVM ela adota o sistema de autorregulação para determinadas atividades no mercado de valores imobiliários, evitando assim a centralização excessiva do poder de editar normas e fiscalizar o seu cumprimento. Então, a CVM, além da regulação que ela faz, ela também permite, no mercado de valores imobiliários, a autorregulação. E quais são os pressupostos aqui da autorregulação no mercado de valores imobiliários? Primeiro, né, a diminuição dos custos do regulador. Eficiência no mercado também, tá? Tem que estar separado isso aqui. Então, a partir do momento que eu tenho a autorregulação, eu vou ter os membros, né, as associações aqui do mercado de valores imobiliários, elas trazendo regras para que elas mesmas sigam. E isso traz uma diminuição nos custos, né? Porque se a CVM ela fosse unicamente ela que fosse fazer a regulação, a gente ia ter um custo maior, porque ela ia ter que estar por dentro de cada detalhe de cada operação que estivesse acontecendo. Assim, a atuação dela é um pouco mais geral. A proximidade e o conhecimento da entidade autorreguladora do mercado. Justamente essa ideia, né? Aquelas entidades autorreguladoras que estão ali no dia a dia sabendo quais operações estão acontecendo, elas sabem os detalhes e aí elas conseguem fazer essa regulação de uma melhor forma. E aí a CVM ela não precisa estar por dentro de cada detalhe, porque senão isso também aumentaria os custos. E tá, maior aceitação das regras da entidade autorreguladora, né? Como é a própria indústria aqui do mercado de valores imobiliários que está criando essas regras, é de se esperar, né, que se tenha uma aceitação maior das regras que são propostas por elas mesmas. Agora, quando a autorregulação traz regras, talvez seja um pouco mais difícil, mais burocrático para que aconteça das instituições seguirem essas regras, tá? Enfim, esses são os pressupostos aqui pelos quais a CVM ela permite a autorregulação. Vem dessa ideia de eficiência, diminuição de custos e também de maior aceitação. Em resumo, o que a gente tem aqui da CVM, tá? Qual que é a área dela? Mercado de capitais. Qual que é o nível da CVM? Ela é uma supervisora.
Quais são os membros, né? Ou melhor, como é que é formada aqui a diretoria? A gente tem uma diretoria colegiada de 5 membros, com um presidente e 4 diretores. A CVM, ela tem vinculação, tá? Essa vinculação ao Ministério da Fazenda, diferente do Banco Central. O Banco Central do Brasil, ele não tem vinculação. E quando a CVM, ela decide alguma coisa, isso é formalizado por meio de portarias, resoluções CVM, instruções normativas CVM, resoluções conjuntas e instruções e resoluções conjuntas e instruções normativas conjuntas, né? Quando ela está daqui a pouco decidindo algo com o Banco do Brasil, por exemplo.